Olá, sou Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar a palavra de Deus. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, que estávamos vendo no vídeo anterior, mostra de uma maneira prática o significado de os que não creram, mencionado por Judas no versículo 5 da sua epístola, onde ele fala que o Senhor, depois de libertar um povo do Egito, destruiu os que não creram. Nesse vídeo, eu quero que a nossa atenção esteja focalizada no aspecto idólatra de Israel no deserto. 1 Coríntios, capítulo 10, de 6 a 7, diz assim: Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Aqui neste texto, Paulo está claramente fazendo alusão ao ocorrido no arraial de Israel no deserto, quando Moisés se afastou por um tempo para lá no monte ouvir de Deus. O povo rapidamente se corrompeu e, entre outras coisas, passaram a adorar um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. E nessa cadeia de eventos, eles também se entregaram à imoralidade e à murmuração. Logo mais à frente, no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, podemos ver o clímax desta passagem, onde Paulo, no versículo 14, diz: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Existem dois pecados na Bíblia que nós somos admoestados a fugir: idolatria e imoralidade. Imoralidade é pecado de origem sexual. Idolatria e imoralidade. Fuja, não tente resistir. A carne é fraca. Eu não consigo resistir. Você também não. Então, a admoestação da palavra de Deus é que fujamos da idolatria e dos pecados sexuais. Afaste-se, fuja de tudo aquilo que te afastará de Deus. Se você caiu, foi porque você não fugiu. Se eu caí, foi também porque eu não fugi. Por exemplo, se você tem problema com pornografia, tire da sua frente imagens, fotos, filmes, vídeos que te levam a cair neste pecado, o qual a Bíblia tão claramente nos admoesta a fugir: imoralidade sexual. Quem fica na chuva se molha. Quem coloca a mão no fogo se queima. Então, fuja, saia correndo, evite, tire da sua frente, limpa a área. Não existe jeito mais prático, mais efetivo para não se cair em tentação de pecados sexuais do que fugir. Então, fuja, vamos fugir. Para não cair, é necessário fugir. Se você não fugir, você vai cair. E a escolha é sua. A escolha é minha. Não culpemos a Deus e a ninguém, mas a nós mesmos. A palavra de Deus diz: seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Aqui mesmo em 1 aos Coríntios, no capítulo 10 ainda, versículo 13, nós lemos o seguinte: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens.
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Veja, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. De novo, se eu caí em tentação, foi porque eu fui sem vergonha. Eu fui atrás daquilo que Deus disse para eu fugir. Aqui no caso, a idolatria e a imoralidade sexual. Vamos então focalizar no aspecto idólatra de Israel no deserto. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus. O primeiro mandamento é muito claro, o primeiro dos 10. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Muitos de nós, quando ouvimos a palavra idolatria, logo associamos com a ideia de adorarmos uma imagem de escultura. É claro, esta é uma maneira visível, escancarada de idolatria, e a palavra de Deus certamente reprova isso. Eu quero ler para vocês um texto da palavra de Deus que faz menção a este aspecto escancarado, visível da idolatria. E está no Salmo 115, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Aqueles que usam imagens de escultura como ponto de contato para se achegarem a Deus ou a qualquer outro Deus, para se obter algo, estão sendo enganados. Porque estas pessoas, preste bem atenção, sem saberem, estão comungando com demônios. E isso é algo muito sutil, porque esses demônios se escondem atrás dessas imagens, desses ídolos, para serem adorados. Algo acontece no mundo espiritual, quando pessoas usam imagens de escultura ou qualquer outro objeto como ponto de contato para se achegarem a Deus ou a qualquer Deus. Agora, qual é a minha base bíblica para falar isso? Vamos ver ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 19 ao 20. Veja o que Paulo escreve. Preste bem atenção. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Deixa eu ler de novo.
Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. É oferecido a quem? Aos demônios, não a Deus. E Paulo conclui dizendo: e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, quando os pagãos estão oferecendo algo a estes ídolos, a estas imagens, eles na verdade estão oferecendo aos demônios e não a Deus. Veja, Paulo está dizendo que o ídolo, a imagem em si, não é nada, mas é o que acontece no âmbito espiritual. Ou seja, adorar imagens, adorar ídolos, esculturas, é adorar demônios, é ter comunhão com o reino das trevas. Bom, eu falei um pouco sobre a forma visível de idolatria. Agora, existe uma outra forma de idolatria que todos nós já praticamos ou estamos praticando, que é uma idolatria até certo ponto inconsciente. Mas estamos aqui para nos conscientizarmos dessa realidade. É uma forma de idolatria que nós mesmos criamos, abraçamos, estabelecemos em nossas vidas, em nossa mente e coração. Eu estou falando de pessoas, coisas, bens materiais, ambições, aspirações que nós temos nas nossas vidas e adoramos estas coisas ou pessoas e as colocamos em um pedestal como a nossa mais alta prioridade. Pode ser um filho, uma filha. Quando dizemos, esse filho ou essa filha é a minha vida, é o meu tudo, é o ar que respiro, é o que tenho de mais importante na minha vida. Mas eu quero dizer para as pessoas que dizem isso, eu quero dizer que não, não e não. Deus é o meu tudo. Ele é mais do que o ar que respiro. Ele é o que de mais importante eu tenho no céu e na terra. Ele é o meu soberano e Senhor. Deus deve ser a tua razão de viver, de existir. É uma bênção termos filhos e filhas, bens materiais, mas Deus deve ser o nosso tudo, a nossa razão. Como disse o salmista, a quem tenho eu no céu, e não há outro em quem eu me compraza na terra. Se você tem um filho ou uma filha, foi porque Deus te deu, Deus te abençoou. Pare de adorar este filho, esta filha, porque o mesmo Deus que te deu, Ele também tem o poder para tirar. Dê glória a Deus, adore a Deus. Outras pessoas abraçam uma carreira, uma profissão, como a sua maior ambição, maior aspiração. E isso também passa a ser um objeto de adoração. E eu poderia aqui citar tantas outras coisas. Um carro, uma namorada, um namorado, um trabalho, um cargo na empresa, um time de futebol e assim por diante. Vai colocando na lista. Cada um de nós deve examinar a si mesmo para ver o que é que está ocupando o lugar de Deus. Deus não dividirá a sua glória com nada nem com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, e nem a imagens o meu louvor.
Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube. Deixe o seu like e clique no sininho para habilitar as notificações sobre novos vídeos.